Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentes, a teóloga por formação, e hoje nós vamos dar continuidade ao alfabeto hebraico, o Aleph Bet. Sim, meus queridos, e já vou pedir para vocês compartilharem este áudio, porque eu não vou mostrar hoje a minha face, o rosto, né? E vocês vão ouvir só a minha voz e alguns barulhinhos dos passarinhos, enfim. E para ti que está visitando pela primeira vez o canal, eu te peço que se inscreva para que você possa receber os nossos conteúdos, né? Os conteúdos que são veiculados aqui no canal e que você saiba que eles são tesouros do Eterno para as nossas vidas. Eu espero também, eu desejo que vocês estejam todos muito bem. Eu estou bem, graças a Deus, me recuperando também de um susto que eu tive, sim, há uns dias aí eu tive um susto, mas por outro lado foi algo muito bom, porque foi uma resposta de Deus, né, para as minhas orações. Eu intercedo muito pelos meus filhos, né, pela minha família. Então, para mim foi uma resposta de Deus, de que Ele está, sim, cuidando dos meus filhos, da minha casa, quando eu não estou presente naquele momento com eles, sabe? Quando eles estão longe de mim, assim, longe da minha presença, enfim. Então, às vezes a gente acha que Deus não nos ouve, sabe? Mas Ele está ouvindo, sim. Tá bom? Então, para você que é pai, para você que é mãe, então interceda pelos seus filhos, porque você nunca vai saber o que eles fazem, o que fazem com eles quando você não está presente na escola, na academia, na igreja, não sei, ou na rua, num passeio. Então você nunca vai saber o que realmente acontece. Então, coloque seus filhos nas mãos de Deus, tá bom? Às vezes você tem filho adolescente ou filho jovem que vive em república e, enfim, tem filhos que vão para a escola. Então você não sabe o que acontece de verdade com eles, os sentimentos deles, o sentimento das outras pessoas para com eles, sabe? Então, orem, entregue seus filhos nas mãos de Deus, para que Ele possa protegê-los, sabe, da maldade do mundo, da perversidade do mundo e principalmente deles mesmos, sabe? Que Deus tire toda a perversidade, toda essa inversão de valores de dentro deles, tá? Esse é o meu desejo e, enfim, conselho eu não dou para ninguém, mas, enfim, se você acha que é válido o que eu estou falando para você, então comece a partir de hoje, sabe? Antes de dormir ou ao amanhecer, pedir: Senhor, cuida dos meus filhos, sabe? Eu lembro muito de Eucana, né? E Ana e alguns outros patriarcas, outros personagens bíblicos, que eles intercediam pelos seus filhos, porque, enfim, só Deus, porque diz o Salmo que os nossos filhos, eles são heranças do Senhor. Mas, então você percebe que existe, se ele é a herança do Senhor, existe também um lado que não quer que eles
prosperem, que eles sejam do bem, que eles vivam no bem. E hoje, atualmente, não sei, já existe desde que a humanidade é humanidade, essa pressão de que aqueles que são filhos de Deus, que são consagrados a Deus, quando eu falo consagrado a Deus, não é necessariamente, é porque vai ser consagrado a ser sacerdote, a ser pastor, a ser não sei o quê, a ser isso, a ser aquilo. Não, gente. Quando eu digo, por exemplo, em alguns vídeos eu já disse que meus filhos foram consagrados a Deus, no sentido de que eles possam vir a ser pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que busquem o bem, sabe? Porque o maligno existe. Como é que ele existe, Francisco? É aquele lá da Idade Média que inventaram lá de chifrinho? Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Existe uma força do mal, sim, que utiliza pessoas, às vezes, para tentarem as outras, sabe? Para colocar no descaminho, para más inclinações, para levar para as drogas, para influenciar para levar para as drogas, para influenciar para mudar de gênero. Agora, atualmente, se a pessoa não é A, B, C, D, E, F, G, H, o alfabeto inteiro, aproveitando que eu vou falar sobre o alfabeto hebraico, mas atualmente, se a pessoa não faz parte do alfabeto inteiro, ela já é taxada de esquisita, de diferente, de não sei o quê. Enfim, hoje você tem que ser um monte de coisa, né? Então, e uma outra questão é que ou leva para esse lado, né, que é a questão da questão de gênero, questão de sexualidade e tudo mais, ou para as drogas, ou vai ser adepto do Pablo Escobar, né? Todo mundo agora gosta muito dessa personagem, enfim, né? E que é a questão das drogas, né? E em muitos lugares na Europa já é legalizado. Nossa, é uma maravilha, assim, para quem gosta é um paraíso, né? Enfim, que mais? Questão das drogas, questão da questão de gênero, né? De ninguém saber quem é quem, usa o alfabeto inteiro, ou para ir para a prostituição, que também quando se mexe muito com essa questão de gênero, no final cai na prostituição, sabe? Porque a sociedade ainda não está preparada para, como é que se fala? Para respeitar certas opções das pessoas, entendeu? Então, ficam impondo para os meninos, para as meninas, para os casais, para tudo que não presta, agora estão impondo aí. E se você for falar diferente, você é processado por isso, por aquilo, por não sei o quê, sabe? É muito triste, tá muito triste, gente. Então, como existe esse movimento, existe um mercado, na verdade é um mercado imenso, né? Para tudo isso, porque se não há consumo, não há mercado. Essa é a realidade, né? Então, e existem vozes poderosas, né, de vários lados, de várias frentes. Existem vozes, tem pessoas que utilizam seu poder de comunicação para proliferar certos valores que, enfim, eu não sei, honestamente, como teóloga, não tem como eu compactuar com esse tipo de coisa, tá? Porque eu iria contra totalmente em diversas coisas. Aí você pode até dizer, mas você é retrógrada, você é isso, é aquilo, enfim, olha, respeito tem que haver. Mas vamos combinar que tá muito chato, assim, sabe? Essa questão das inversões de valores. Aí você vai dizer, mas porque tem lá não sei aonde, tem não sei o que. É verdade, eu não vou nem dizer para você que não existe, tá em todo canto. Só que a gente tem que saber, você tem que ser sagaz como uma serpente e
leve como uma pomba. Esse é um conselho que Jesus dá, porque a gente dá a impressão que a gente está pisando num campo minado, né? E agora também tem uma outra questão de linguagem. Ah, não, é uma questão de linguagem que eles usam para isso, para aquilo. Gente, até dentro de casa. Se a mãe vai falar, olha, filho, não é assim, não sei o quê. O pai vem e diz assim, não, mas é que agora é questão de linguagem, sabe? É questão de linguagem. Eu concordo que tem que haver, sim, uma educação do respeito para tudo, para a diversidade de escolhas que as pessoas fazem. Isso eu concordo. Mas também há de se concordar que também a pessoa que não quer entrar nesse A, B, C, D, sei lá o quê, que ela quer ser uma pessoa normal, sabe? Eu nasci homem, eu quero ficar como homem, eu gosto de mulher, ponto. Respeita. Eu gosto de mulher, ou eu gosto de menino, no caso dos meninos, enfim, sabe? Respeita. Agora, o que não pode é essa forçação de barra dos meninos serem meninos, meninos héteros, gostarem de meninas, e o outro grupo lá, o grupinho, querer que o menino seja a todo custo bi, tri, tetra, penta, sabe? E por aí vai. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Ou da menina, sabe? Ou da menina. CI, A, B, C, D, sei lá o que mais. O respeito, sim. Sempre. A diversidade. Mas não a forçação como está acontecendo agora. Sabe? Essa forçação de que tem que ser, tem que ser, tem que ser. E se não for, a gente mata ou a gente deturpa a imagem da pessoa, sabe? Jovens que estão em formação. Imagina só, se nós adultos ainda somos seres em construções, né? Imagina a cabeça de uma criança de 10 a 16, a 17 anos. Aí muitos vão dizer assim, ah, mas na minha terra, criança com 10 anos já tem filho, criança com 10 anos já tá, ó, voada. Mas tem crianças que não tá, gente. Tem crianças que receberam educação, receberam amor, receberam carinho, foram bem estruturadas. Aí vem outro e vai dizer assim, ah, mas é melhor ser assim do que viver num casamento assim, 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 viver hipócrita. Gente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em relação à pessoa, à criança, à adolescente, a jovens que estão sendo pressionados, oprimidos nas escolas, seja escola católica, seja escola privada, escola sem religião, tá? Sem profissão nenhuma, tá? Crianças, adolescentes que estão sendo pressionados a serem aquilo que eles não querem, só para ficar no grupo, porque se não for daquele jeito, o grupo não aceita. Sabe? Aí você vai dizer assim, mas Francisca, por que você está falando isso? Gente, eu sou mãe, tá? Então eu sei do que eu estou falando. Então, e é interessante que eu estou falando dessas questões de todo mundo querer ser A, B, C, D, o alfabeto inteiro. E não estou falando aqui de modo pejorativo, até porque eu estou falando sobre coisa séria também, que é o alfabeto hebraico, tá? Mas eu tinha que fazer esse alerta aí para as mães, para os pais. Conversem com seus filhos, porque muitos deles podem estar sofrendo, podem estar sendo oprimidos por coleguinhas para serem algo sem eles quererem ser. Seja menino, seja menina, não importa. Estou falando seja menino ou seja menina, por quê?
de um desses dois vai ser, está sendo pressionado para ser o resto do alfabeto, entendeu? Porque eu estou falando aqui no sentido de tanto a menina, sexo feminino, como o sexo masculino, né? Questão de gênero, que há tanto de um grupo como de outro, que eles sejam transformados em A, B, C, D, Q, T, não sei o quê. Francisca, você está falando de política? Você é bolsonarista? Você é lulista? Você é não sei o que? Eu não sou nada, gente. Eu sou apenas uma mãe, um ser humano, uma mãe. E vou dizer mais, desesperada, exatamente. Desesperada em saber como eu posso educar, lidar com certas situações que acontecem, né? Agora, atualmente, na sociedade, essa mudança de cultura, essa mudança de tudo isso, como eu devo me comportar, como eu devo educar, como eu devo falar para os meus filhos, para os amigos dele, para as outras pessoas, como eu devo me comportar, porque agora tudo que você fala, ou você vai ser, você é homofóbico, é heterofóbico, você como é que se fala? Tudo é crime, tudo é passivo de repente você ser processado por até de omitir opiniões, mas o que eu estou falando de você para vocês aqui é esse desespero de não saber como falar a respeito de coisas com os meus filhos, que a escola não se, a escola fala, porém, para respeito e tudo mais, aceitar sim as diversidades de gênero, de tudo, né, de cor, de tudo, isso sempre deveria existir. Porém, também existe o outro lado, de que há uma opressão, há uma forçação de barra de que os adolescentes, os jovens e adolescentes sejam algo que eles não querem ser, entendeu? Na cabeça deles, a cabeça deles ainda não está preparada, a consciência deles ainda não tem como eles decidirem. Um jovem, uma pessoa de 10 anos, de 10 a 17 anos, 14, 15 anos, que está em processo de formação, não tem como eles decidirem se eles querem ser bi, tri, tetra, penta, uno, sabe assim? Vocês entendem do que eu estou falando. Não tem como eles decidirem, gente. Pelo amor de Deus, que loucura é essa que está neste mundo agora? Eu não estou falando, como eu falei para você, não estou falando de crenças limitantes, não é crença religiosa de A mais B, de não sei o quê. Não, não é disso que eu estou falando, sabe? Então, eu estou aqui falando para vocês, pais, mães que estão me ouvindo, que cuidem, orem pelos seus filhos, observem eles, que de repente eles podem estar sofrendo dentro de casa, você nem sabe. E às vezes a questão também do joguinho pode ser uma fuga, justamente no sentido de deles serem até abordados por coleguinhas e, sabe, que forçam eles a quererem ser, às vezes, de um jeito que eles não querem ser. Influências existem, existe até, muita até, para tudo agora, tudo virou consumo, né? É um produto que você, de repente, é influenciado a comprar. Então, a gente tem que estar muito atento com essas coisas. Por isso que eu estou falando para vocês, eu tô bem, mas eu tomei um choque, tá? Eu tomei um choque essa semana, tá? Tomei um choque. Para vocês que já ouviram meus vídeos anteriores, eu falar a respeito quando meu filho estudava numa escola e que eu achava que era justo ele estar lá, só que ele estava se sentindo oprimido. Aquela opressão dele,
que eu vim saber agora que aquela opressão dele não era questão dele porque o outro era mais inteligente do que, sabe, aquela coisa toda. Não, não era. Eram crianças fazendo bullying com ele lá para que ele mudasse de sexo, para que ele fosse de outro sexo, de outras coisas. Né? Ele tinha um cabelo mais compridinho, ele tem um corpo bom, ele tem um glúteo bem bom mesmo, como diz por aí, né? É o glúteo que as meninas gostariam de ter até. Então, estão forçando, ficaram forçando, entendeu, menino? Então, essa foi a opressão dele lá. E ele quis sair, ele não me contou isso, tá? Na época. Depois ele mudou para uma escola aqui perto. E o que acontece, né? Houve uma tentação até de tirar sua própria vida por 3 vezes. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é muito sério. Não é a questão de ser A, B, C, D, F, G, H, não é isso não, gente. É questão de vida, de a pessoa ser oprimida, estar em desespero e de repente não saber para onde correr e querer tirar sua própria vida por conta de bullying, por conta de a pessoa não ser de um mesmo, de não gostar de um tipo de sexualidade, enfim, sabe? É triste, é muito triste isso que está acontecendo, tá? No mundo inteiro. No mundo inteiro está essa influência, tá bom? Eu não tenho nada contra quem escolhe se A, B, C, D, os cambal. Eu não tô nem aí, entendeu? Mas que seja com respeito, que não precisa ficar querendo forçar que as outras pessoas para fazer grupesco, para ser mais forte, como se fosse uma máfia, entende? Então, aos pais e mães que estiverem me ouvindo, orem pelos seus filhos, porque você não sabe o que acontece com eles quando eles não estão na sua presença, tá? Eu tive essa graça, eu vou dizer assim, essa graça de todos sempre estar me ajoelhando. Meu telefone com Deus é esse, eu me ajoelho e falo com Ele em oração e peço para que Ele cuide dos meus filhos quando eles não estão na minha presença, porque eu sei exatamente como funciona tudo. Ou aliciam para ir para as drogas, ou para a prostituição, ou para outro tipo às vezes até para encrencar com os pais, outro tipo de religião que não é aquela que você segue, às vezes até como uma forma de revolta mesmo, espiritual, tá? Ou vai para as drogas, ou vai para a prostituição, ou para essa questão de sexualidade de A a Z, tá? Então, orem pelos seus filhos, porque a gente não... Isso é uma conversa fiada de dizer que a gente ama os filhos incondicionalmente. É mentira. É mentira isso. Ninguém ama incondicionalmente, não. Tá? Porque dificilmente um pai que ama de verdade seus filhos vai aceitar ele se jogar lá na Cracolândia. Dificilmente um pai que ama de verdade vai querer aceitar certas coisas, que o filho caia no abismo. E justamente por a gente amar essas criaturas que Deus coloca nas nossas mãos, é que a gente vai dizer, olha, isso aqui não é correto, isso aqui não é bom, entendeu? Agora, o que eu tenho visto também é que aqueles filhos que já caíram nisso, os pais querem que os outros pais querem que os filhos de quem não está no meio participe, vá, entendeu? Participar de tudo isso. Isso eu percebo também. Mas o que a gente pode fazer é pedir para Deus proteção para nós, para nossa família e para os nossos filhos.
tá? Então, eu vou dar agora continuidade à letra Vav, tá? Do alfabeto hebraico. E peço que você compartilhe muito esse áudio, porque ele pode ajudar a vida de muita gente, alertar muitos pais a olharem mais os seus filhos e orarem por ele, intercederem pelos seus filhos, colocarem eles nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, que ela é mãe, ela acompanhou o filho dela desde o começo até o fim, até debaixo da cruz, tá? Então vamos lá, é assim, ó. A letra Vav do alfabeto hebraico, ela representa uma conexão. E é isso que eu quero falar. Eu tô falando para vocês. Se conectem mais com seus filhos, se conectem mais com Deus, porque só Deus pode nos livrar de toda essa perversidade, dessa maldade que estão querendo impor aos filhos de Deus, aos que acreditam em Deus, tá? Então, o Vav, ele representa uma conexão, é a conexão, tá? O desenho da letra é um gancho e um conduto, tá? Na gematria, o gemátria, né, que eu já falei para vocês, né, que é a numerologia judaica, ele representa o número 6. Isso, exatamente, o número 6. Se vocês lembrarem, Deus trabalhou em 6 dias. Ele construiu o mundo em 6 dias, né? Em 6 dias é o tempo da criação. O 6 representa o tempo da criação nas mãos de Deus. E no 7º ele descansou. E o Vav, ele faz parte, ele é a segunda letra do tetagrama, que é aquele nome de Deus que é revelado a Moisés lá no Êxodo, né? Que Deus diz, né? Eu sou quem sou. Então, o Vav faz parte desse tetragrama, que o tetragrama ele começa com Yud, nós vamos chegar nessa letra no Yud, que é a menor letra, né? Do alfabeto. Então, o Yud, depois Yud, Ré, o Ré nós já fizemos, que foi o vídeo anterior, e agora o Vav, né? Então, temos aí as duas letras, né? O Ré e o Vav, que fazem parte do nome de Deus, tá bom? Então, ele representa na gemátria o número 6, e o significado dele é um gancho, né? O primeiro significado é um gancho. O segundo significado é a palavra, e o terceiro é na frente de uma palavra, transforma o passado em futuro ou o futuro em passado. Deixa eu continuar aqui. Vocês já sabem que o livro que eu utilizo é do Rabino Aaron Leib Huskin, e se chama A Luz das Letras do Alfabeto Hebraico. Tá? Você pode usar também uma gramática, se quiser, e tudo mais, mas aqui é o sentido mais profundo da letra, tá? Então, ele diz aqui, ó, o Vav, tem uma historinha aqui que ele vai contar, então eu vou ler um pedaço aqui dessa história. A parte do rio usada como mikveh é uma piscina onde os judeus fazem a sua purificação, né? Eles têm fazem a sua imersão ritual, né? Então, ele diz assim, ó, a parte do rio usada para o mikveh, para a imersão ritual, estava situada no alto de uma colina íngreme, nos arredores de Prebishlam. Quando a estrada que levava até lá ficava escorregadia, as pessoas tinham de pegar um caminho mais longo ao redor da colina, pois subir diretamente era perigoso. O Rebbe Meia, o Rebbe de Premishlan, sempre tomava a rota direta, sem se preocupar com o estado da estrada, e jamais se soube que tenha escorregado.
No dia em que havia neve, quando as trilhas geladas da montanha eram especialmente perigosas, Reb Meia subiu direto para o rio, como de costume. 2 convidados estavam ali na região, filhos de um homem rico, que tinham vindo, de certa forma, sob a influência da Haskalah, o movimento do iluminismo. Percebam aqui a questão da influência, tá, gente? Então, aí aqui, ó, ele diz assim, né? Que esses dois convidados eram filhos de um homem rico, que tinha vindo, de certa forma, sob a influência da Haskalah, o movimento do iluminismo. Estes jovens não acreditavam nas realizações sobrenaturais e, quando viram Reb Meia subindo a trilha com passos firmes, como era usual, eles se convenceram que, sem dúvida, seria fácil subir a trilha montanha acima e de maneira alguma perigoso, a fim de provar sua teoria. Eles esperaram até que Reb Meia tivesse começado a imergir no rio e então começaram confiantes a subir a trilha gelada. Após somente alguns passos no caminho traiçoeiro, eles escorregaram e caíram caminho abaixo, precisando de cuidados médicos para tratar os ferimentos. Quando um dos jovens estava totalmente curado, reuniu coragem para abordar o tzadik. Tzadik, vocês sabem que é o justo, né? É o justo. Então, ele reuniu coragem para abordar o tzadik com uma pergunta: por que ninguém conseguiu dominar a estrada escorregadia, enquanto o Reb caminhou com passos firmes, nem sequer tropeçando? Reb Meia respondeu: se um homem está conectado com o alto, ele não cai abaixo. Meia está ligado no alto, e é por isso que ele pode utilizar até uma colina escorregadia em seu passeio. Essa história é um conto do tesouro dos tirada de um tesouro dos contos racídicos do rabino Solomon Yosef Zevin, da Mesorá Publications. Então, vocês percebem que quando a gente está conectado com Deus, né, a gente pode até passar pelo vale, o vale da morte, mas, né, a gente pode até passar por uma colina escorregadia que a gente não cai. Agora, você imagina um jovem sob influência de várias coisas. Tem que ter um pai e uma mãe conectada com Deus para que eles não caiam. Para que eles não caiam. Exatamente, não escorreguem nos desvalores da vida. Porque todas essas coisas que eu comentei com vocês anteriormente, eles levam ao quê? A morte. Não estou falando somente a morte física, não. Eu estou falando a morte espiritual. Tá, gente? Então, e aí, o que acontece? Nessa letra existe também o desenho. O desenho da letra VAV é o gancho, como eu já falei para vocês. O formato do VAV também pode representar o conducto que conecta um nível mais elevado a um nível mais baixo, tá? É um condutor, né? E a gemátria, conforme eu já falei, é o equivalente numérico do VAV, é o 6. O 6 representa a conexão, exemplificado pelos anjos na visão de Yexerel, cujas 6 asas lhes permitiam erguer-se e conectar-se com Deus.
O 6 também representa os 6 livros da Mishnah. Quem estuda um pouco mais vai entender sobre a questão da Mishnah, né, gente? Através do estudo da Torá. O que é a Torá? São os 5 livros inspirados por Deus e revelados a Moisés, que é também chamado de Antigo Testamento, Pentateuco, e os judeus chamam de Torá, tá? E então ele diz, os 6 também representam os 6 livros da Mishnah, através do estudo de Torá. A pessoa se conecta com Deus, ou seja, por meio do estudo, a gente se conecta com Deus, tá? O 6 também representa a compleição, porque é algo que está cercado em todos os 6 lados, norte, sul, leste, oeste, acima e abaixo. É completo similarmente. Vemos que quando o povo judeu deixou a terra do Egito, Deus os cercou com suas nuvens de glória. A nuvem acima deles os protegia do sol. A nuvem abaixo os abrigava da areia quente do deserto. As 4 nuvens ao redor, atrás e na frente, esquerda e direita, serviam como escudo protetor. Flechas e outras armas dirigidas contra eles eram transformadas em palha. Além disso, as nuvens de glória também agiam como alfaiate e lavanderia. Toda noite, o povo judeu retirava as roupas antes de dormir. Na manhã seguinte, aquelas roupas estavam perfeitamente lavadas e passadas. Se acontecia de alguém ganhar alguns quilos, suas roupas cresciam com ele. Os judeus usaram as mesmas roupas todo dia durante a jornada inteira pelo deserto. As roupas se adaptavam ao corpo de cada um e jamais ficavam velhas ou gastas. O número 6 também significa os 600 mil judeus, homens com idades entre 20 a 60 anos, que deixaram o Egito. Além disso, representa a Torá, porque a palavra Israel é um acrônimo significando, cadê aqui? Gente, tô aqui pegando. É um acrônimo, tá? Onde que tá? Exatamente, é um acrônimo que significa Deus. Deus é Deus que luta, né? O Deus que luta, que protege o povo. E aí ele diz assim, ali há 600 mil letras da Torá. E se uma letra da Torá estiver faltando, quebrada ou rachada, Deus não o permita. O rolo de Torá inteiro é declarado não caché, impróprio para ser lido. Similarmente, se um judeu se afasta de seu caminho, se está perdido ou profanado, toda a nação judaica também está carente ou profanada. Somos considerados incompletos. Gente, eu já falei para vocês em outros vídeos que quem é Israel? É todo aquele que aceita, que cumpre, que pratica a lei do Eterno. Isso não importa onde você esteja, em qual religião você esteja metido neste momento, porque Deus vai estar ali te orientando, tá? E você é luz no lugar onde você está. Então, é nesse sentido, seja você cristão, seja você judeu mesmo, judeu messiânico, judeu, sabe? Porque nem todo, eu não vou explicar aqui para vocês, porque nem todo judeu, uma pessoa que nasce em Israel, ela é praticante do judaísmo, ou praticante das leis de Deus, tá? Então, fiquem atentos também a isso.
Então, o que ele está falando aqui é isso, que mesmo que de repente você esteja afastado do caminho de Deus, está perdido, profanado, então toda a nação, a tua família fica também assim, eu vou dizer assim, a tua família humana, né? Também está carente e profanada, somos considerados incompletos, gente. Encontramos outro exemplo de 6. Quando o povo judeu estava no Egito, o Egito também é considerado, gente, é onde eles adquirem todos aqueles conhecimentos dos outros deuses, de muitas coisas. Não é que o Egito é totalmente ruim, não é isso, mas, bom, no mundo existe a dualidade, tá? A dicotomia do bem e do mal. Então, eu penso que vocês devem entender do que eu estou falando, porque quem vem aqui no meu canal já deve saber que existe o bem e o mal, e que o Egito tanto já ajudou também o povo de Deus a não passar fome, mas também ajudou o povo de Deus à idolatria, tá? Então, tem que estar muito atento a isso. Então, assim, ó, o 6, quando o povo judeu estava no Egito e oprimido pelo trabalho estafante. O faraó engendrou muitas tramas contra o povo judeu, para que não se multiplicassem. Porém, os judeus continuaram a se propagar numa taxa inacreditável. Na verdade, a Torá nos diz que as mulheres judias tinham 6 filhos de uma vez. Deus me livre, Deus é pai, viu, gente? Então, isso está onde? Está em Êxodo 1, 7, tá bom? E que os judeus também chamam o Êxodo de Shemote, tá bom? Então, o mundo foi criado, como eu falei anteriormente, o mundo foi criado em 6 dias, os 6 dias da criação. A primeira palavra da Torá é Bereshit, que é no princípio, tá? Que é completa, que é composta de 6 letras. Além disso, a Torá declara claramente: Deus criou 6 dias. Há também 6 alefs no primeiro versículo da Torá. O primeiro vav na Torá é encontrado no início da 6ª palavra, vet. Portanto, a criação está conectada com o número 6. Né? Como ele diz? Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz. Eu esqueci, gente. Tem muita coisa que eu já começo a esquecer, tá? Então, portanto, a criação está conectada com o número 6. Cada um dos 6 dias foi criado com um atributo emocional diferente. Além disso, a progressão desses 6 dias é consistente com a declaração do Talmud. Para você que já assistiu meu canal, você também já sabe o que é Talmud. Eu nem vou explicar mais, que é para você ir lá buscar nos vídeos aí, tá bom? Discutida no capítulo aqui, ó. É consistente a declaração do Talmud, discutida no capítulo sobre o Aleph, que Deus criou o mundo, como sabemos, para existir por 6.000 anos. Se olharmos para cada dia da criação, podemos observar cada um dos 6 milênios e seu atributo correspondente. O primeiro dia da criação foi Hesed, atributo do quê? Da bondade. Este foi o dia em que Deus disse que haja luz. Essa luz era infinita, uma luz que a pessoa poderia potencialmente ter usado para ver de um lado ao outro do mundo. Por fim, porém, Deus reclamou aquela luz, pois ele reconheceu que seu potencial também poderia ser usado para o mal. Alguém poderia perguntar: como poderia haver luz no primeiro dia se o Sol e a Lua somente foram formados no 4º dia da criação? A luz mencionada aqui é a concepção de Deus
sobre a luz como fonte do seu supremo poder, visão potencial e bondade. Além disso, nos primeiros 1000 anos, correspondendo ao primeiro dia, as pessoas tinham vidas muito longas. Adão, por exemplo, Adão significa humano, tá, gente? Não é Adão, o nome dele não. Adão significa humano, tá? Então, Adão, por exemplo, viveu 930 anos. O conceito de Hesed, portanto, representa a bondade de Deus, tanto ao criar a luz infinita, como em conceder vitalidade ao homem. O segundo dia da criação foi imbuído com Gevurah, contração e julgamento. Este foi o dia em que Deus separou as águas invasivas nos âmbitos superiores e inferiores. Historicamente, o segundo milênio presenciou um julgamento severo contra os habitantes do mundo. Este período está repleto de dificuldades, começando com o dilúvio que Deus fez para destruir o mundo inteiro, exceto Noa e os habitantes da arca. Noa em hebraico, quer dizer, Noa em português é Noé, tá, gente? Este período também incluiu o devastador episódio da Torre de Babel. Uma geração inteira se rebelou contra Deus, construindo uma torre para ascender até o trono de Deus e destruí-lo. Deus, consequentemente, confundiu sua linguagem, dando ao povo uma cacofonia de 70 idiomas, para impedi-los de conversarem uns com os outros. A confusão resultante, chamado Bavel ou Babel, significa confusa ou obscurecida. O terceiro dia da criação foi um dia de Tiferet. O que é Tiferet, gente? Tiferet é a beleza e misericórdia. Neste dia, as flores e gramas foram criadas, juntamente com todas as cores do universo. Vocês já perceberam que o universo é extremamente colorido e que o outro lado sempre quer buscar para si as coisas que são de Deus, colocando como se fosse dele e não é? Gente, tem muita coisa aqui que vocês nem têm noção. Sabe, vocês lembram, por exemplo, quando Jesus foi tentado lá no pináculo? O que foi que o mal ofereceu para ele? Eu te ofereço todas as pedras preciosas do mundo, não sei o que, 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 se tu me adorares. Não foi isso? Como que o mal vai oferecer algo que já é seu, que é dos filhos de Deus? Jesus era tão, assim, fantástico, tão conectado com Deus, que ele disse, nem só de pão vai viver o homem, mas da palavra. Por quê? Jesus sabia que tudo aquilo era dele. Para que ele ia querer algo? Como é que o mal vai te dar algo que é teu, já é teu, só que tu não tem conhecimento e aí tu aceita as coisas que vêm do mal, achando que o mal é bom para ti? Você entendeu, gente? Tem muita coisa que às vezes a gente não está atento, ligado, sabe? Deus criou um mundo todo maravilhoso para a gente. E aí, por que a gente tem que aceitar vindo esse mundo lindo, maravilhoso do mal, né? De Satã, né? Satã é o teu acusador. Ele vem para te acusar, para dizer assim, olha, tu não sabe de nada, tu é ignorante. Por isso eu fico te oferecendo ali, vem aqui fumar um beck, vem fumar um beck porque tu vai ficar numa boa, tu vai ficar de boa, não sei o quê. Você entendeu? E aí no final não é verdade, gente. Ou então vem aqui, vem pintar tua unha colorida, tu é menino, né? Vem pintar tua unha toda colorida porque tu vai ficar de boa, tu vai ficar diferentão. Entendeu, gente? A gente já é amado por Deus. E aí vem o outro dizer que você não é. Ou então vem aquele que diz assim, você não teve berço,
mas dá tempo de aprender. Eu já depois de adulto ouvi isso e graças a Deus eu conheci a minha história. Eu sabia que eu tinha sido amada, eu sabia que eu vim de um berço bom, entendeu? Agora, se seu filho não sabe disso, ele vai cair. O mal vai oferecer umas coisas para ele e ele vai aceitar. Então, por isso que eu digo, orem pelos seus filhos. Olha que coisa linda aqui, isso aqui, gente, né? No terceiro dia, Deus diz, né? Aqui, ó. Ele cria a beleza e todas as cores do universo. O terceiro milênio viu a mão misericordiosa de Deus na redenção do povo judeu do Egito e a outorga da Torá, ou seja, Deus nos deu a Torá, Deus nos deu essas narrativas que ninguém quer, mas um monte de gente pega e vai vender ela aí como se fosse assim sei lá, uma outra coisa que não tem nada a ver, só troca as palavras da Torá. E aí vai vender aí para você como se fosse motivacional, sabe? Um monte de coisas aí. Se liga, gente, se liga nas coisas de Deus, entendeu? Ou então diz é questão de linguagem, é questão de linguagem literária. Tem muita gente usando isso. Cuidado, gente, cuidado, tá? Então, ó, o terceiro milênio viu a mão misericordiosa de Deus na redenção do povo judeu do Egito e a outorga da Torá, a entrega da Torá. A Torá é chamada de Tiferet, ou beleza. É beleza mesmo. As coisas de Deus são belas e a Torá, a palavra de Deus é bela, gente, sabe? Aqui, ó, beleza. A beleza não é monocromática. A beleza, ela é diversa, ela é diversificada, tá? Ela tem cor. Tem todas as cores do arco-íris são de Deus, são coisas de Deus, tá? Não é do mal, não é o mal que vai pegar, roubar as coisas de Deus, não, tá? Aqui, ó, elas não são monocromáticas ou monótonas. É criada mesclando-se e harmonizando várias cores ou sons. Assim, a Torá é uma harmoniosa mistura de mandamentos positivos e negativos. Se vocês olharem, se vocês lerem Deuteronômio, a primeira coisa que Deus diz, o primeiro dito de Deus é: ouve, ó Israel, ouve Maria, ouve João, ouve Ana, ouve Manuela, ouve Paulo, ouve Antônio, Juliana, não sei qual é teu nome, mas Deus diz, ouve. Se tu fizer isso, você vai dar certo. Se você fizer isso, desse jeito contrário, vai dar errado, entendeu? Você vai receber bênçãos e maldição pelas tuas próprias atitudes, pelos teus atos, tá? É isso. Às vezes a gente está aí doente, cheio de coisas, de problemas psicológicos, emocionais e tudo que a gente cria. A gente mesmo cria. E a gente às vezes quer esconder do pai, da mãe, da tia, da avó, da sociedade, só que tem muita gente de olho. E você acha que está escondendo da sociedade, da mãe, do pai. Só que às vezes eles, por amor até você, eles nem falam nada. Sabe? Eles ficam quietos. Então, os mandamentos de Deus, existem mandamentos positivos e negativos. Os positivos vão te trazer bênção, os negativos vão te trazer maldições, tá? É uma síntese dos elementos espirituais e físicos da criação. Durante este período, recebemos também as mitzvot. O que são mitzvot? São os mandamentos, gente, são as leis de Deus. Aqui, ó, são os mandamentos para seguirmos um caminho, os caminhos de Deus, tá? É isso, a lei existe para que a gente possa viver melhor, as leis de Deus, né? As leis universais, que muitos chamam de leis universais do universo, mas são as leis de Deus, tá? Então, olha aqui, essa luz foi armazenada e mais tarde dada a quem
aos tzadiquins. Quem são os tzadiquins, gente? São os justos. Uma pessoa justa dificilmente vai cair em influências malignas, sabe? Vai perverter os valores das leis de Deus, das coisas de Deus. Não vai, tá? Então, você nem precisa ter nascido numa igreja, ter nascido judeu, ter nascido isso, ter nascido aquilo, não, para seguir a lei de Deus, tá? Aqui, ó, os justos de cada geração, ou seja, cada geração possui uma leva de justos, de pessoas justas, tá? Como, como espírito divino para perceber o futuro e o passado e para conciliar vários problemas e dificuldades. Ou seja, se vocês quiserem ler mais, leiam Gênesis 11, versículo 7 a 9, tá? E sobre esse dia da criação, a Torá declara as palavras Kitov, foi bom, 2 vezes. Tudo que a Torá fala em relação à criação, em algumas partes ela fala Deus fala que é muito bom, tá? Então é Kitov, tá? O 4º dia da criação foi Netzach, vitória e resistência. Este foi o dia em que Deus criou 2 luminárias no céu, o sol e a lua. Este foi o milênio no qual foram construídos os 2 templos sagrados. O primeiro templo sagrado era espiritualmente maior e assim comparado ao sol. O segundo templo, que é comparado à luz, irradiava uma luz menos forte. Além disso, o Talmud declara que Netzach está associado com quê? Com Jerusalém, com Jerusalém, a cidade do nosso destino, nossa fé e nossa suprema redenção. Se vocês lembram, lá em Apocalipse, Jesus diz que, no Apocalipse de Yohanan, Apocalipse de João, Jesus diz que nós vamos conhecer o seu verdadeiro nome e ele vai descer com a Nova Jerusalém. Ele vai habitar conosco aqui nesta terra, tá? Ele vai fazer nós conhecermos o seu Deus. Esse Deus quer habitar nessa Nova Jerusalém que desce do céu para habitar conosco, tá? O 5º dia da criação foi Hod. Hod significa reconhecimento. Pode também denotar devastação. Este foi o dia no qual Deus criou os monstros do mar e o oceano. Começou a enxamear com as criaturas. As aves também foram criadas neste dia e começaram a voar pelo céu. O 5º milênio foi uma geração de massacres, expulsões e horríveis dificuldades para o povo judeu. Está declarado no livro de Eishá, Lamentações. O dia inteiro foi devastador. Devemos, porém, equilibrar a devastação de Hod. Porém, com o fato de que em toda esta era o povo judeu reconheceu apaixonadamente a Deus, o 5º dia, porém, com o fato de que em toda esta era o povo judeu reconheceu apaixonadamente Deus. O 5º dia foi o milênio em que milhares de judeus, ao morrerem durante as cruzadas, chamaram Shema Israel. Deus é o nosso Senhor, Deus é um. O povo judeu, mesmo nas vascas da aniquilação, reconheceu seu Criador. Lembram no vídeo anterior que eu falei para vocês que eu fui lá no gueto e eu recitei para vocês o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sim, ouve, ó Israel, Hashem, nosso Deus é um, Hashem é único.
Vou recitar de novo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, o Senhor é único. Ouve, ó Israel, Adonai, nosso Deus é um, Adonai é único, Adonai é sempre Senhor. Hashem é o nome, tá, gente? Então, aonde que tá isso, Francisca? Tá em Deuteronômio, tá? Tá em Deuteronômio 6:4. O sexto dia da criação foi Yesod, que significa tanto construir um alicerce quanto conectar. Este foi o dia em que Adão, o primeiro humano, o alicerce da raça humana, foi criado. Deus primeiro formou o mundo inteiro, ou seja, Deus primeiro criou a segurança, o sustento para nossas vidas, tá? Toda a nossa sustentação Deus criou. Depois Ele nos criou. Depois Ele trouxe, né, o homem, né? Primeiro Ele criou tudo. Depois Ele criou o homem. Com isso, aprendemos que é obrigação do homem formar uma conexão ou vínculo entre o material e o espiritual, usando cada aspecto do mundo físico a serviço de Deus. E Yesod também representa o sexto milênio, como explica a Hassidut. Adão, que foi o primeiro homem, né, primeiro humano, é o protótipo de quem é protótipo do Mashiach, do Messias, do ungido, que é o homem perfeito. Quem é o homem perfeito nos evangelhos? Jesus Cristo, tá, gente? A palavra Adam é formada pelo Aleph, a gemátria 1, e representa o intelecto, a primeira das 10 faculdades da pessoa. Dalet, que é aquela letra que a gente já estudou, lembram? Eu fui atrás da mezuzot para mostrar para vocês como é colocada a mezuzot na porta, que tem o formato de um Dalet, né? O Dalet é a segunda letra de Adam e a primeira letra de quê? De Bur, ou fala. O Mem significa Maser. O que é Maser? Maser é a ação, gente. Assim, Adão, ou Adam, ou o primeiro humano, ou o Mashiach, ou o Messias, ou o ungido, ou o Cristo, será perfeito em pensamento, palavra e ação. Além disso, o Hahaim escreve que as centelhas da redenção começaram primeiro a aparecer no ano 500 do sexto milênio, no ano de 1740 do calendário gregoriano. Como o Talmud declarou que todos os tempos afixados para a chegada do Mashiach, do Messias, do Cristo, do ungido, passaram. Cabe a nós intensificar os atos de bondade para introduzir a chegada do Mashiach agora, nesse nosso tempo, tá? O significado. Enquanto o desenho do Vav se parece com um gancho, a palavra Vav realmente significa gancho. O gancho é algo que segura duas coisas juntas. É também um meio de conectar o espiritual e o físico. Se vocês lembrarem da cruz de Cristo, a cruz, qual é o formato da cruz? Ela tem um paralelo, ela tem uma horizontal e uma vertical. A cruz serve como um gancho, gente, tá? Para ligar. O mundo físico é o qual da cruz? É o horizontal, tá? E o vertical é o quê? É o mundo espiritual, é o que leva para Deus, tá? Então, se você não fizer essa passagem, essa conexão entre o espiritual e o físico, você não sabe, não vai, você vai viver assim, de qualquer jeito. Você vai aceitar tudo, tá? Porque a conexão com Deus tem que ser
como Jesus diz lá em João 17, na oração, né? Ele diz, eu e o Pai somos um, que todos nós, quando a gente se liga a Ele, a gente se torna um com Deus. Então, é isso. Essa questão de um com Deus também é essa questão de ligar o material com o espiritual, tá bom? A physis e a metafísis. Meta significa além, né? Metafísica significa além da física. Meta, tá? Além, meta, né? Além da physis, né? A physis é o quê? A matéria. Então, a gente tem que estar conectado, tem que ligar essas duas coisas aí, o espiritual e o físico, tá? Como se vê na história acima. Se um homem está conectado ao alto, ele não cai abaixo. No nível sintático, acrescentar um vav no início de qualquer palavra cria o significado. E, por exemplo, vê, ele significa e estas coisas. Dentro de uma frase, e é o gancho que conecta uma palavra ou uma frase à seguinte. Além disso, o vav agregado a um verbo converte aquele verbo do passado para o tempo futuro, ou do futuro para o tempo passado. Por exemplo, a palavra hayá, em hebraico, significa era. A palavra dehayá significa será. Simplesmente agregando o vav. O passado é transformado em futuro. Ao contrário, considere a palavra yehi, que significa será, como em yehi, ó. Deus disse que haja luz, yahi, ó, né? Como diz em Gênesis, haja luz. Coloque um vav na frente e varrei. E o significado se torna houve luz no tempo passado. Com isso em mente, podemos apreciar uma lição do Rebbe, declarada em seu comentário sobre o Tênia. Na Torá, há 53 porções. Todos, exceto 10, começam com um vav. Similarmente, o Tênia, também conhecido como a lei escrita do Hassidismo. Tem 53 capítulos e uma primeira seção. Todos os 53, com a exceção de 10, começam com um vav, desculpa. Por que 10 capítulos da Torá e do Tânia não começam com a letra vav? Talvez a resposta seja a seguinte. A Torá é frequentemente comparada à água. Assim como a água desce as montanhas, as escarpadas, até o vale abaixo, sem mudar sua essência que dá a vida, também a Torá chega ao homem em sua forma original essencial. A Torá começou no céu, emanando de Deus, e então viajou e viaja continuamente até para o mundo físico totalmente intacta. Essa mensagem é transmitida através da letra Vav, que é um gancho conectando o reino mais elevado ao inferior. O conduto que permite a Torá fluir até o homem. Historicamente, a Torá também conecta as leis e costumes do passado ao presente, e assim o presente ao futuro. Como o Vav, que tem a capacidade de mudar uma palavra, frase ou ideia do passado ao futuro e vice-versa. A Torá está dentro do tempo como além do tempo. Seus ensinamentos eternos unem a vida no início da criação com os assuntos atuais da vida moderna. Alguém poderá dizer que as 10 porções da Torá e os 10 capítulos do Tânia, que não começam com um vav, atraem atenção aos 10 mandamentos
e aos 10 pronunciamentos da fala com que os quais Deus criou o mundo. Como explica o Zohar eu já falei para vocês que é um livro de Cabalá, um livro cabalista, tá? Uma hora eu mostro ele para vocês, tá? Como explica o Zohar, se um judeu segue os 10 mandamentos da Torá, o mundo que foi criado com os 10 pronunciamentos continuará a existir. Se, no entanto, ele não fizer, Deus não o permita, então o mundo reverterá ao caos primordial. Vocês já pensaram, gente, nisso? Que se você não cumpre aqueles 10 mandamentos, o mundo seria um caos de novo, assim, volta a um caos? Leiam os 10 mandamentos, esses 10 primeiros ditos de Deus, uma hora que vocês puderem, para vocês poderem entender isso aqui. Como seria um caos, mais caos ainda nesse mundo, se não existisse esses 10, né? Esses 10 ditos, que na verdade não são só 10 ditos, mas são 613 mandamentos, tá? Mas esses 10, eles são praticamente a base de tudo, é uma síntese de tudo que a gente tem que realizar nesse mundo, para que esse mundo continue existindo, né? E de preferência com justiça, com harmonia, com amor, né? Com ordem, né? Porque Deus é um Deus de ordem, não é um Deus não é um Deus como que eu posso dizer? Ele não é um Deus pervertido, um Deus sabe? Enfim, vocês entendem o que eu quero, o que eu estou falando. Vocês são inteligentes, senão vocês são inteligentes. As pessoas que vêm aqui no meu canal, elas são inteligentíssimas, tá? Então elas sabem do que eu estou falando, porque não é só e muitas coisas que vocês vão ouvir aqui de mim, vocês vão conseguir ler pelas entrelinhas, que tem coisas que eu não vou poder falar abertamente aqui para vocês, para não levar um processo, vocês sabem disso, né? Mas vocês que estão conectados com Deus e estão aqui, vocês já vão conseguir entender muitas coisas que eu estou falando aqui, tá bom? Então, aqui, ó, trazendo, assim o Vav nos ensina, o efeito monumental que temos sobre o mundo, ao estarmos conectados no alto e trazendo a Torá aqui para a terra, em nossos pensamentos, fala e ações, né? Então, é isso, gente. Tem muita coisa aqui, tem muita coisa. Então, é isso. Aqui, pessoal, eu termino. Olha, essa aula é grande, é longa, né? Eu falei também quase 15 minutos sobre aquela primeira questão. Mas se vocês perceberem, essa letra vai de encontro a tudo isso que eu comentei com vocês no começo. Se a gente não estiver conectado com Deus, a nossa vida vira um caos. Você não vai saber nem se você é homem ou se é mulher, mas na vida você não vai saber se você é branco ou você é preto, ou amarelo, ou azul ou vermelho. Você não vai saber se você é filho de Deus ou é filho de Satã. Você entendeu? E Satã, gente, o que Jesus ensina pra gente lá? Quem é Satã? Na cultura hebraica, pouco ele aparece. Mas ele está aonde? Jesus fala dele em quê? Ele é o quê? Quem é Satã? Ele é o pai da mentira. Então ele vem para te falar coisas achando que te contar uma mentira, você achar que é verdade. Entendeu? Você achar que é verdade. E muita gente que tem influência, como tem muita gente que tem influência, você pode até acreditar. Gente, essa história de dizer a voz do povo é a voz de Deus, isso é mentira. Isso é mentira, porque lá no julgamento de Jesus, o que o povo escolheu? O povo escolheu Barrabás, o povo escolheu a mentira, escolheu o homicida. E não escolheu o ungido de Deus, não escolheu a verdade que era Jesus, não escolheu a lei de Deus que era Jesus, o Cristo. Eles escolheram Barrabás. O Barrabás é o homicida. Tá? Então, fiquem muito atentos ao que vocês possam ser influenciados com essas coisas de alguém dizer que é verdade, que tudo é verdade, tudo pode, tudo não sei o que, tudo é normal, tudo, sabe? E não é. Se você é jovem, que por um acaso você está me ouvindo aqui,
sabe, se liga, presta atenção, não vai cair nessas armadilhas, sabe? Porque amigo de verdade, se é teu amigo, ele não vai querer te prejudicar, tá? Ele não vai querer te ver sendo humilhado, sendo oprimido, sendo usado, sabe? Sendo maltratado, sendo escarnecido em público até, sabe? Se for teu amigo, ele não vai te deixar ninguém querer te escarnecer em público, te fazer vergonha em público, sabe? Tirar gracinha contigo em público, te levar para os lugares para você passar vergonha. Não vai, tá? Então fica atento. E aos pais, assim como eu também estou fazendo, vamos, gente, vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelas nossas famílias, pelas nossas casas, porque do jeito que tá, parece que tá, eu tenho a impressão que estão querendo destruir, sabe? Eu sei que às vezes nem sempre a gente tem força para isso, tá? Mas, sabe, pede para Deus, se conecta com Deus, se conecta com o alto e pede, sabe, assim, se derrama para Deus mesmo, porque é isso. Ah, mas na minha família não tem, eles acham que eu sou doida, que eu sou isso. Eu também, na minha família também. Aqui na minha casa também acham que eu sou doida, sou fundamentalista, sou retrógrada, sou um monte de coisa, sou carola, sou um monte de coisa. Eu não tô nem aí. Só que o que acontece quando vem as coisas, quando vem as porradas do mundo, aí eu digo, ai meu Deus, graças a Deus que o senhor tava aí. Ainda bem que eu, assim, eu me sinto até aliviada de ter ajoelhado e ter pedido para Deus. E se você quer saber, eu nunca me ajoelhei na frente de nada, tá, gente? Eu simplesmente baixo a cabeça aqui e faço, tá? Assim, agora, claro, quando eu vou na igreja, não tem outro canto, eu faço também isso em qualquer uma, tá? Mas Deus sabe, eu me fecho e Deus sabe para quem eu tô orando. Eu me direciono, eu comunico para Deus o que eu quero, como eu quero, tudo direitinho, tá? Então, vamos fazer isso, porque, bom, se você quiser também, né? Eu tô fazendo, eu estou contando só uma experiência que eu tive e que para mim foi assim uma graça alcançada da parte de Deus, né? Eu vi que minha oração foi atendida, foi como se Deus dissesse assim: olha, Francisca, presta atenção. Tu achas que eu não estou te observando, que eu não estou te ouvindo, que eu não estou olhando pelas tuas coisas, quando tu não tá cuidando, quando tu tá distraída, né? Mas eu estou atento às tuas coisas, aos teus filhos, ao teu marido, a tudo, tá? Até o marido, gente, sabe? Ah, meu marido vai trabalhar, não sei o que, você não sabe com quem ele tá, como ele tá, quais são as influências que ele tem, se ele tá realmente trabalhando, ou se ele tá vendo pornografia, ou se ele tá te traindo com outra ou com outro, você não sabe, mas Deus sabe. Então, não se liga nisso não, nas coisas que ele possa estar fazendo. Se liga em Deus, entrega para Deus, e Deus, na hora certa, ele vai te mostrar, ele vai te dizer se ele está na tua vida ou não. Você entendeu? Então, e conversa com Deus, seja você mulher, seja você homem, tá? Se conecta com Deus. Não existe coisa melhor. Eu tô falando, eu tô contando uma experiência aqui para vocês, mas se você quiser também, tá? E você não precisa nem tá indo em igreja, nada disso não. Se conecta com Deus na tua casa, em qualquer lugar do mundo tu pode ir. Se tu vai na igreja, maravilha. Se não, paciência, tá? Então, às vezes tem dias que você não vai ter força, sabe? Pega aquela tua irmã, aquela tua mãe, aquela tua vizinha, o teu vizinho, sei lá, de confiança. Fulana, ora por mim, por favor, que eu tô sem forças. Mas assim, o orar é assim, de dizer assim, olha, poxa vida, conversa com Deus, me apresenta pro teu Deus, me apresenta para Deus, sabe? Não precisa nem dizer para que você quer oração, nem nada disso não, tá bom? Porque, a- enfim, não vai ficar contando as tuas coisas também para ninguém não, nem para padre, nem para pastor, nem para ninguém não, tá? Eu tô dizendo assim no sentido de
contar para Deus, orar para Deus, mas assim no sentido de pedir oração, para pedir para colocar o teu nome para Deus, né? A pessoa te apresentar para Deus. Olha, Senhor, tem essa minha irmã que está aqui com problema. Olha lá, eu não sei o que que é, mas olha lá para ela. Ó, eu tenho esse irmão aqui que me pediu para que tu olhasse por ele. Então é mais ou menos isso, não é para ficar interferindo na vida de ninguém. Ah, Senhor, vai lá, muda a vida, não sei o que. Não, não é isso não, tá? É só para apresentar para Deus. Essa minha oração, quando eu faço, é assim. Eu apresento meus filhos para Deus, meu marido e tudo, todas as pessoas que convivem comigo, mas eu não me meto no que Deus possa vir a agir na vida delas, sabe? No destino delas, não, tá bom? Então, é isso, gente. Eu acho que eu falei demais, mas eu penso que esse é um alerta para todas as mães, para os pais, para seja homem, seja mulher, seja, enfim, eu não sei. Então, fiquem atentos. E para você jovem que vem aqui no meu canal, escondidinho, né? Que eu sei que o YouTube não deixa, mas eu sei que você vem aqui, então presta atenção. Não cai na conversa de gente aí que fica querendo, sabe, te manipular, não. E outra coisa, se alguém vem querer tirar alguma coisa de ti, tu fica esperto. Vai contar pra tua mãe, vai contar pro teu pai. Eu não confio no meu pai, na minha mãe, sei lá, vai com tio, com tia, sabe? Mas não fica sozinho nessa, não, tá bom? Então, olha, gente. Então, o que eu posso dizer para vocês é fiquem com Deus, por Deus, para Deus, em Deus, fiquem na bênção de Deus. E eu falei sobre a letra Vav, tá bom? Do alfabeto Aleph Bet. Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau.